Beleza? Sem enrolação, porque o assunto é sério e não dá pra brincar. Acredito que nesse momento todos já estão sabendo que um homem explodiu fogos de artifício em seu carro e em seguida detonou novos artefatos que estavam presos no seu corpo na porta do STF. O homem faleceu. Nos minutos seguintes ao fato, a imprensa brasileira, militante, sem a devida apuração que o jornalismo pede, sem um pingo de responsabilidade, fez o que era o mais previsível. Não só chamou o homem de bolsonarista, numa tentativa de criminalizar, de antecipar uma culpa, como também começou uma espécie de corrente dizendo que o PL dá anistia para os presos políticos após aquele atentado contra a democracia, já era. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada desse dia 14 e eu senti que eu precisava reunir todas as informações que nós temos até o momento para mostrar para vocês que eu acredito que tudo não passa de uma grande narrativa, para variar. E agora, nesse momento, eu não vou dizer que isso foi plantado, porque eu não tenho nem provas nem indícios para dizer tal coisa. Mas olha só que coisa curiosa. Em 27 de novembro, daqui a alguns dias, a Suprema Corte vai julgar as ações contra as Big Techs e sobre a nossa lei da internet, que é o Marco Civil. Além disso, estamos às vésperas da reunião do G20, onde teremos a visita de muitos chefes de Estado e mídia internacional. Mas, como eu disse, isso é só um detalhe curioso. Óbvio que um fato como o que ocorreu, com a narrativa em volta de que seria um bolsonarista radical, um terrorista tentando contra a democracia, contra o STF, deve fortalecer a base do governo, além das ideias de pessoas poderosas que desejam implementar suas vontades, mas encontram algumas dificuldades e talvez resistências. Mas nesse vídeo eu pretendo te mostrar que todas essas alegações são narrativa. E como falar até papagaio fala, bora provar. Tio França, o suspeito, e eu tenho que chamar assim, disputou as eleições de 2020 e concorreu pelo PL ao cargo de vereador na cidade de Rio Sul, em Santa Catarina. E esse fato foi o primeiro que despertou o canhão da mídia para alegar que tio França era um bolsonarista e que o caso se trataria de uma continuidade do 8 de janeiro. Daniela Lima, da Globo News, correu para dizer, abre aspas, o dono do carro que explodiu na Praça dos Três Poderes é Francisco Vanderlei, de 59 anos, e o veículo estava cheio de explosivos. Ele foi candidato a vereador pelo PL em Santa Catarina e é autor de várias postagens com teor radical nas redes sociais. Autoridades foram informadas que ele tinha relação com golpistas do 8 de janeiro. Saiba mais com Daniela Lima. Fecha aspas. Então, o primeiro ponto a ser levantado é que a jornalista não fez questão de mencionar porque não era conveniente mesmo. Tio França foi candidato pelo PL em 2020, ano que o partido fez coligação com o PDT para poder apoiar o candidato à prefeitura pelo PDT, que é um partido de esquerda. Mas o mais importante é ressaltar que em 2020 o Bolsonaro não estava no PL. Ele somente se juntou ao partido no finalzinho de 21. E só a título de refrescar a memória, ele foi muito criticado pela escolha da legenda, já que o PL sempre foi visto como um partido de centro fisiológico, jamais um partido de direita. Então esse é o fato central que deve ser sempre mencionado. Ele era bolsonarista porque concorreu no PL um ano antes do presidente se juntar à sigla. Narrativa desfeita. Mas continuando, durante boa parte da não apuração de fatos e do surto coletivo que a nossa imprensa, a base parlamentar e social da esquerda viveram, foi dito que o homem estava com um carro cheio de explosivos, detonou o veículo, depois foi em direção à Suprema Corte, tentou entrar, jogou um artefato contra a estátua do STF, ela bateu na estátua, voltou e estourou nele. Eu juro, foi isso que a nossa mídia, que apura todos os fatos, trouxe para todos nós. Pausa nesse momento porque agora você precisa conhecer o senhor Francisco, o tio Francisco. Segundo relatos do deputado Jorge Goitem, que concedeu entrevista à CNN, o Francisco, tio França, era uma boa pessoa, um empreendedor de sucesso em Rio do Sul. Recentemente, ele passou por um divórcio que o desestabilizou emocionalmente e o deputado relata que notou que o tio França estava com a mente alterada. Esse relato bate com o relato do filho em entrevista ao Metrópolis, onde ele contou que o pai havia saído de casa há meses após problemas familiares com a mãe, que o fato o deixou muito abalado e que ele comunicou que viajaria, que queria ir para o Chile.
O filho estava sem notícias do pai há meses. Disse apenas que tomou conhecimento que o pai foi para Itapema, depois para Minas Gerais, na sequência para Brasília, mas que seu plano mesmo era ir para o Chile. No dia de ontem, tio França foi até o seu perfil no Facebook e fez uma série de postagens desconexas e sem sentido. Ele disse que havia colocado artefatos nas casas de William Bonner, Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin e de José Sarney, além de que o jogo acabaria no dia 16 de novembro. Ele também sugeriu que uma revolução começasse no dia 15 e que ele estaria em espírito na linha de frente. Ele também fez uma postagem de um versículo de Provérbios e disse que se Lula e Bolsonaro amassem o Brasil, deveriam sair da vida pública pelo fim da polarização. Pronto. Agora você já sabe quem é o tio França. Voltando então ao ponto que paramos na história, sobre como o ato ocorreu. Inicialmente, populares disseram que o carro havia explodido e que, na sequência, ele havia se aproximado da estátua do STF, que teria jogado um artefato contra a estátua, que não detonou. Um vigilante teria se aproximado e tio França teria dito para ninguém chegar perto e mostrou que possuía artefatos presos ao próprio corpo. Na sequência, ele se deitou no chão, colocou um desses artefatos embaixo da cabeça e acionou. Porém, um vigia que trabalhava no prédio da Suprema Corte testemunhou que o homem não tentou atingir ninguém, que ele sim se aproximou da estátua da Suprema Corte, detonou um artefato, mostrou para o vigia que possuía mais deles presos ao corpo, acendeu o outro, deitou e colocou embaixo da cabeça. Porém, o vigia relata que, em momento algum, tio França tentou ferir qualquer pessoa e que, para ele, não existia dúvidas que se tratava de uma pessoa tirando a própria vida. Essa também é a versão, até o momento, do major da Polícia Militar que atua no caso. Ele disse que não existem outros artefatos espalhados por outros lugares, além daqueles que estavam presos ao próprio corpo de tio França, e que o caso não é tratado como um atentado, e sim como uma pessoa acabando com a própria vida. O ministro do GSI também disse que, até o momento, tudo aponta para a atuação de um lobo solitário, mas que, claro, só as investigações confirmariam isso. Dito isso, não seria a primeira vez que algo do tipo acontece, já que no início de janeiro de 2023, antes do 8 de janeiro, um homem colocou fogo em si mesmo na porta da Suprema Corte. Só mais uma informação. Quando tudo ocorreu, o tio França usava a roupa do personagem Coringa. Em resposta a tudo o que ocorreu, o Lira cancelou a sessão na Câmara amanhã. Além disso, todas as mídias, e eu disse todas, além de todos os parlamentares de esquerda, dizem que o PL da anistia, após esse episódio, foi enterrado. PL esse que estava tomando corpo e tração no Congresso pelas penas absurdas que senhoras de idade e mães de crianças pequenas receberam, que é uma pauta da direita brasileira que entende que gente com um batom na mão escrevendo "perdeu o mané" em uma estátua não pode ser tratada como terrorista. E quando você compara o caso da Débora com o caso de ontem, isso fica muito evidente. Mas o que mais me assustou em tudo isso até o momento, porque obviamente eu ainda posso me assustar mais, é como a mídia e os demais poderes usaram um fato triste como esse para fazer política militante enquanto o corpo desse homem ainda estava lá no chão. Como o ambiente que vivemos deixa explícito que, sempre que puderem, tentarão expurgar a direita do debate público, que nós somos os extremistas, enquanto ainda nessa quarta-feira uma influenciadora de esquerda fez um vídeo pregando que pessoas deveriam ter coragem de sequestrar parlamentares de direita que não assinaram a PEC do 6x1, nada aconteceu com essa pessoa, porque ela não é uma radical, ela é só uma militante. Radicais somos nós, que pensamos diferente. Isso está muito óbvio. A tentativa da esquerda de instrumentalizar uma tragédia para fins políticos denota a falência moral daqueles que não se compadecem sequer com um sujeito com claros distúrbios mentais que deu fim à própria vida, mas tentaram se valer do incidente para atingir seus fins políticos e justificar perseguições e abusos contra a oposição. O uso oportunista dessa tragédia, sem qualquer empatia pela dor de uma família que acaba de perder um ente querido, é um reflexo preocupante de um discurso político que perdeu o contato com o respeito e a humanidade. A sociedade brasileira merece um debate verdadeiro, justo, baseado na realidade dos fatos. E manipular eventos trágicos para tentar minar um projeto de reconciliação nacional, que é o PL da anistia,
É um ato de desonestidade que deveria ser condenado por qualquer pessoa com um mínimo de bom senso. Em um momento em que o Brasil precisa de união, a verdade deve sempre prevalecer sobre interesses políticos mesquinhos e menores. E essa é a minha opinião, algo que atualmente pode dar cadeia em um país auto-intitulado uma democracia. Tudo pela democracia. Se você puder, apoie o meu trabalho e assine por R$10 por mês o teatualizei.app. Além de financiar o meu trabalho, você me ajuda a bancar a minha defesa através dos meus advogados e os inúmeros processos e inquéritos ao qual eu tenho que me defender por ousar dar a minha opinião. Enquanto isso, a moça que prega sequestro de parlamentares segue tendo acesso à liberdade de expressão e garantias individuais. Coisa que, se você for de direita, só ouvirá falar em algum canal que recebe milhões de verba pública. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. Triste demais por tudo que aconteceu, mas a resiliência permanece porque todos nós sabemos, não há mal que dure para sempre. A gente se vê no próximo vídeo.